Hoje é dia de reza, hoje é dia de reza, é o dia do Senhor, é o dia do Senhor. Aqui vimos, ó Pai, te adorar, aqui vimos, ó Pai, te adorar, de mãos dadas teu nome invocar. Hoje é dia de festa, hoje é dia de festa, entre nós estás, Senhor, entre nós estás, Senhor. Tua palavra nos vai recriar, tua palavra nos vai recriar, teu Espírito a nos irmanar. Hoje é dia de ceia, hoje é dia de ceia, em memória do Senhor, em memória do Senhor. Pão do céu vamos nós partilhar, pão do céu vamos nós partilhar, do teu vinho beber e brindar. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, nosso cordial bom dia a todos que nos acolhem neste momento para acompanhar a Santa Missa em seu lar. Bom dia a todos os seguidores, colaboradores e equipe da TV Jornal da Cidade. Nos reunimos hoje felizes para com toda a igreja celebrarmos a solenidade das colunas da igreja, São Pedro e São Paulo, que a regaram com o próprio sangue. Que o testemunho de fé e doação destes dois grandes santos nos inspirem a missão, pois nesta vigília da solenidade de São Pedro e São Paulo, queremos agradecer a Deus a vida e a missão desses dois apóstolos que pregaram o Evangelho com a palavra e a vida e seguiram com amor o caminho de Jesus. Cantemos. Hoje sempre da igreja pilares, no alicerce do Cristo Senhor, lá no céu como dois luminares, a brilhar no celeste esplendor. Feliz São Pedro, do céu porteiro, na cruz inverso sem seres réu. E tu, São Paulo, doutor das gentes, na dor da espada ganhaste o céu. Agora, pois, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Sois de Deus oliveiras frondosas, candelabros de intenso fulgor, sempre duas coroas de rosas, dando a Roma
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso irmão, e a força do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A solenidade de São Pedro e São Paulo é uma das mais antigas da Igreja, remontando ao século IV, antes até mesmo da definição da data do Natal do Senhor. Pedro, um dos primeiros apóstolos a ser chamados pelo Senhor, após a proclamação de sua fé, é tornado pedra, chefe dos 12 apóstolos e pastor da Igreja Una e Santa. Testemunha do ressuscitado, anunciou o Evangelho até derramar o seu sangue em Roma, crucificado de cabeça para baixo, na colina vaticana, no ano de 64. Paulo, que não conheceu o Senhor, encontrou-se com ele ressuscitado no caminho de Damasco, enquanto perseguia a igreja. Convertido, torna-se o grande missionário dos gentios. Fundou igrejas e escreveu importantes cartas estruturando a Igreja de Cristo. Seu martírio foi também em Roma, no ano de 67, decapitado nas 3 fontes. Os apóstolos responderam ao chamado do Senhor com a fé no Cristo, Filho de Deus vivo, os tornou grandes anunciadores do Evangelho em um caminho de conversão. Peçamos nesse momento o perdão a Deus pelas vezes que nós acomodamos em nossa missão e não permitimos que o Cristo transforme as nossas vidas. Confessemos os nossos pecados. Erros pecados, erros passados, por divisões na tua igreja, ó Jesus. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Quem não te aceita, quem te rejeita, pode não crer por ver cristãos que vivem mal. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Hoje se a vida é tão ferida, deve-se a culpa, a indiferença dos cristãos. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que viestes chamar os pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Ao Senhor, pela pregação dos apóstolos, nos torna membros de sua igreja. Cantemos o nosso louvor. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra seus amados, a vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra seus amados, a vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos,
vossos dons agradecemos. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome. Vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Queridos irmãos, queridas irmãs, o que você vai colocar agora neste altar? Que nos acompanham, você que nos acompanha nesta santa celebração. O momento de você fazer seus pedidos de oração é agora. O que você vai colocar sobre o altar? Seus pedidos, suas intenções, para você, para os seus, para alguém conhecido. Pedi e vos serás dado. Coloque suas intenções nesse momento e o Senhor com certeza tomará todas as devidas providências. Queremos aproveitar este sublime momento para dedicar também esta missa às seguintes pessoas: Hernani Braga e família, Valmir Ângelo Miranda e família, Vinícius Domingos Gaspar e família, Gilberto Barreiro e família, Enéas Chiarini e família, Dr. Tarciso Geraldo de Freitas e família, José Walter da Mota Matos e família, Rafael Aboláfio e família, e aos aniversariantes dessa semana: Marigrey Borges da Silva Salim Bispa, Leandro Reis, Vânia Modesto, Andresa Silva, Luiz Gonzaga Soares, Fernando Marques, Dom Jorge Costa, Edemir Rios, Edson Cobra, que são irmãos, Padre José Benedito Carvalho, Liberângelo Mota Torino, Clóvis Querso, Daniel Santiago, Firmo Júnior, Yuri Sato e Léo Nunes, a quem desejamos muita saúde e os nossos parabéns e muitos anos de vida. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa igreja e ao vosso povo seguirem todos os ensinamentos desses apóstolos que nos deram as primícias da fé e muitas bênçãos segundo os seus desejos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus nos anima a continuar a missão dos apóstolos. Seguir Jesus com amor, libertando as pessoas dos males e pregando o Evangelho. Ouçamos com atenção as liturgias de hoje. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 a 11. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um.
Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre os soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. O pobre clama a Deus e ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. O pobre clama a Deus e ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. O pobre clama a Deus e ele escuta. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Capítulo 4, versículos de 6 a 8, 17 a 18. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavras do Senhor. Damos graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja. E os poderes do reino das trevas jamais poderão contra ela. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 16, 13 a 19. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, que dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, a solenidade que celebramos hoje é uma das festas mais antigas do calendário litúrgico da Igreja, conforme proclamamos no início dessa celebração. Sua trajetória nos remonta do século IV. Pedro e Paulo são venerados como as colunas da Igreja. Sob a proclamação da fé de Pedro, o Senhor construiu a sua Igreja. Essa é a mesma fé que Paulo guardou até o derramamento do sangue e que ele anunciou aos gentios, como apóstolo e advogado dos gentios. E é sobre essa fé, a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, que nós nos agregamos como pedras vivas na construção de uma casa espiritual. E formamos um sacerdócio santo, que oferece sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. A primeira leitura nos apresenta que a perseguição à igreja chega até os apóstolos. Tiago é morto e Pedro é colocado na prisão. E Herodes via que isso agradava aos judeus. Ainda nos dias de hoje, vemos quanto mal fazem as autoridades que, para se manterem no poder, procuram agradar as massas em vez de trabalharem pela justiça e pela verdade. A igreja, por sua vez, reza pelo seu líder e pastor. O Senhor Jesus deu a Pedro este lugar de liderança e pastoreio sobre a igreja. A igreja acolhe seu chefe, vê nele um sinal de unidade e por isso reza por ele em sua tribulação. A oração da igreja chega até o coração de Deus, que o liberta de modo extraordinário. Pedro é libertado, pois sua missão deve continuar. O Senhor protege e cuida daqueles a quem chama. É o mesmo sentimento que Paulo carrega e expressa na segunda carta a Timóteo. O Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que as mensagens fossem anunciadas por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. Ao olhar para trás, Pedro percebe que não era uma visão, mas o próprio Senhor quem enviou o seu anjo para libertá-lo. Paulo, ao completar a sua missão, olha para trás e expressa o mesmo sentimento de gratidão ao Senhor por tê-lo conduzido em todos os momentos até o fim. Combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, disse Paulo. No Evangelho, a reunião de Jesus com os apóstolos é o espaço para o salto da fé. Toda a experiência do tempo com o Senhor, do anúncio do Evangelho, deve suscitar em quem o recebe uma resposta de fé. Pedro foi o primeiro a dar essa resposta. Por isso o Senhor o torna pedra, sobre a qual edificará a fé de todos os que vierem depois. Por isso ele é o líder dos apóstolos e de toda a igreja. Na pessoa de Pedro, o povo de Deus ainda é pastoreado naqueles que são os seus sucessores. Paulo abraça a mesma fé de Pedro
e anuncia. Ele não é um discípulo da primeira hora, mas foi alcançado pelo Senhor na estrada de Damasco. A extraordinária e fiel missão destes apóstolos deram a base sólidas para a igreja que somos hoje. Contudo, eles realizaram tal missão em sua humanidade. E é importante para a nossa fé que enxerguemos isso. Pedro, que chegou a negar o Senhor por 3 vezes, e Paulo, que perseguia a igreja e os cristãos, como ele mesmo afirma, é um portador de um espinho da carne. Ambos, eles nos ensinam que, nas mãos dos seres humanos, que o Senhor deposita a sua missão e é no processo evangelizador que nos aproximamos da santidade. Até podermos dizer como Paulo, já que não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. O Senhor nos convida e nos busca para esta experiência pessoal com Ele. Uma experiência que há de transformar as nossas vidas, reforçar a nossa fidelidade e nos entusiasmar para o apostolado. A Igreja Católica Apostólica. Em primeiro lugar, por esses 2 que guardaram a fé e testemunharam até o sangue. E nós somos chamados ao mesmo esforço, anunciar o Evangelho desde a vinda. Em primeiro lugar, cheque o nosso testemunho alegre e firme daqueles que se encontraram com o Senhor e proclamam que Ele é o Salvador, o Filho de Deus vivo. Amém? Amém. Professemos juntos a mesma fé dos apóstolos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Na solenidade de São Pedro e São Paulo, apresentemos o Senhor as nossas preces. Digamos juntos, bom pastor, ouvi-nos. Vamos repetir? Bom pastor, ouvi-nos. Pelo nosso bispo, Dom Ronaldo, para que o Senhor o guarde e o fortaleça, lhe dê a felicidade nesta terra e não o abandone em sua missão, rezemos. Bom pastor, ouvi-nos. Que o Senhor, assim como chamou o pescador Simão Pedro, para fazer dele pescador de homens, continue chamando operários para que levem a salvação à humanidade inteira, rezemos. Bom pastor, ouvi-nos. Que os cristãos perseguidos, lembrando-se do amor e da morte de Pedro e Paulo, exultem quando ultrajados pela fé em Jesus Cristo, rezemos. Bom pastor, ouvi-nos. Que testemunhem ao povo fiel o reino de Deus e tenham sempre sua proteção e entusiasmo no anúncio do Evangelho, rezemos. Bom pastor, ouvi-nos. Senhor, guardai o povo que vos busca de todo o coração e dai-lhes por intercessão dos santos Pedro e Paulo fidelidade e coragem e vivo centro de unidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Disse o Senhor: venham para mim todos vocês que estão cansados de carregar o peso de seu fardo, e lhes darei descanso. Louvemos o Senhor, que escuta a oração dos empobrecidos e liberta os oprimidos. Façamos nossa experiência de intimidade com Deus pelo testemunho dos apóstolos Pedro e Paulo. Aceitai, Senhor, nossos louvores, que cantemos sempre sua bondade e misericórdia para conosco. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja.
Não tinha nada pra te oferecer, não tinha nada que eu pudesse pôr no teu altar. Eu só pensava nos pecados que eu já fiz, eu só pensava nos irmãos aos quais não fiz feliz. Então eu me lembrei, mais do que ouro, mais que prata, mais que qualquer dom. O que tu Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa igreja em oração e fazei crescer em santidade os fiéis que participam deste sacrifício. Por Cristo nosso Senhor. O que tu queres é meu coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Pai Santo, Senhor do céu e da terra, por Cristo nosso Senhor. Pela vossa palavra criaste o universo, e em vossa justiça tudo governais. Tendo encarnado, vós nos deste o vosso Filho como mediador. Ele nos dirigiu a vossa palavra, convidando-nos a seguir seus passos. Ele é o caminho que conduz para vós, a verdade que nos liberta e a vida que nos enche de alegria. Por vosso Filho, reuni em uma só família, homens e as mulheres, criados para a glória do vosso nome, redimidos pelo sangue da sua cruz e marcados com o selo do vosso Espírito. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre o assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos Pedro e Paulo, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permanece entre nós. Nós o suplicamos, Pai de bondade, que enviais o vosso Espírito para santificar esses dons do pão e do vinho, para que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera em que ia ser entregue, abraçando a sua paixão, durante a última ceia, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o sangue, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em minha memória.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte da cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor, até que ele venha, a vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Recebei, Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade para as ofertas da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, que vos foi entregue, e concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados, agora e por toda a eternidade, entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceita, ó Senhor, a nossa oferta. Pela participação nesse mistério, ó Pai Todo-Poderoso, santificai-nos pelo Espírito e concedei que nos tornemos semelhantes à imagem do vosso Filho. Fortalecei-nos na unidade em comunhão com o nosso bispo Ronaldo Melo, com todos os demais bispos, presbíteros, frades e diáconos e todo o vosso povo. O vosso Espírito num só corpo. Fazei que todos os membros da Igreja, à luz da fé, saibam reconhecer os sinais dos tempos e empenhem-se em verdade no serviço do Evangelho. Tornai-nos abertos e disponíveis para todos, para que possamos partilhar as dores e as angústias, as alegrias e as esperanças, e andar no caminho da evangelização, assim como designastes os seus apóstolos São Pedro e São Paulo. Fortalecei a nossa fé e todos os missionários da palavra. Lembrai-vos do nosso irmão e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo e de todos os falecidos, cuja fé só vos conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. A todos saciai com vossa glória. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com os apóstolos e mártires, São Pedro e São Paulo, e todos os santos, incluindo aqui São Francisco de Assis, nosso Pai seráfico. Vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos, como o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja seu santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Esta união do corpo e do sangue de Jesus, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos vossa paz. Concedei-nos, ó Deus, pela escuta da vossa palavra, viver de tal modo na vossa igreja que, perseverando na doutrina dos apóstolos São Pedro e São Paulo, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos comemorando hoje o dia de São Pedro e São Paulo. Sabedores que São Paulo se comemora no dia 25 de janeiro e São Pedro dia 28 de junho. Estes santos são considerados os cabeças dos apóstolos, por terem sido os principais líderes da igreja cristã primitiva, tanto por sua fé e pregação, como pelo ardor e zelo missionários. Vejamos um pouco da história desses dois mártires da Igreja Católica. São Pedro e São Paulo são considerados os pilares da Igreja Católica, pelo amor a Jesus Cristo, testemunhos de fé e coragem ao anúncio do Evangelho. Pedro, conhecido como Simão, teve seu nome mudado por Jesus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro morreu em Roma, crucificado de cabeça para baixo, pois não se achava merecedor de morrer da mesma forma que Jesus.
Paulo era um grande perseguidor dos cristãos. Tornou-se perseguido ao se converter à fé cristã, após Jesus ressuscitado lhe aparecer no caminho de Damasco. Tornou-se um grande pregador, levando os primeiros cristãos a perseverarem na vivência do Evangelho e na fé em Jesus Cristo. Recebeu o martírio em Roma, sendo decapitado. É conhecido como apóstolo dos gentios. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Antes de nós fazermos as bênçãos de despedida, eu gostaria mais uma vez lembrar que os pedidos de orações podem ser feitas neste mesmo site que vocês estão assistindo a Santa Missa em seu lar, através da TV Jornal da Cidade. Também pode ser feitas diretamente pelo telefone 92000-1955. 92000-1955. Vocês estão vendo aí na tela de vocês. Muito bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoa-nos e nos guarde, ó Senhor Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levando ao mundo a alegria da fé que recebemos dos apóstolos Pedro e Paulo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Benditos os pés que evangelizam e anunciam a salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Ambos são belos sobre as montanhas, os pés do mensageiro. A todos um bom final de semana, um bom domingo e até a semana que vem, quando nós voltaremos a apresentar a Santa Missa em seu lar. E anunciam a